Olá, boa tarde. Ao som de Verdi, talvez possamos começar hoje com o estudo da literatura francesa no século XX. E então, do mesmo livro que é habitual, portanto, A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa, irei ler sobre a introdução à França e à sua literatura, o que consta aqui deste capítulo que vou iniciar hoje, mas que é um pouco longo e terá que ficar para um próximo live. Portanto, na introdução, o texto começa dizendo que, em França, a entrada no século XX aconteceu numa fase de confusa diversidade, tornando-se difícil poder captar um panorama global da literatura francesa dessa época. Os dois movimentos, naturalismo e simbolismo, iam-se extinguindo para ceder espaço a uma nova literatura, que, no campo poético, se iria salientar muito particularmente através da inovação operada pelos vanguardistas. Por outro lado, assistiu-se também a uma recuperação do pensamento e das formas criativas tradicionais que o espírito francês foi produzindo desde a Idade Média até a este século. De facto, os primeiros anos do século XX foram bastante tumultuados no país de Rimbaud. O aburguesamento reinante, outrora combatido por naturalistas e simbolistas, sofria, então, do mesmo modo, uma forte oposição da massa social, constituída por operários, funcionários públicos e camponeses, agrupados em partidos e sindicatos. Tentando regressar ao passado para relembrar o que sucedeu no campo literário na passagem do século XIX ao século XX, depara-se, na segunda metade do século XIX, com a figura de Stéphane Mallarmé, que nasceu em 1842 e faleceu em 1898, autor de uma obra poética relevante que iria promover uma renovação da poesia francesa. A partir de 1881, na França, poetas, pintores, dramaturgos e escritores em geral, influenciados pelo misticismo advindo do grande intercâmbio com as artes, pensamento e religiões orientais, procuram refletir nas suas produções a atmosfera dessas civilizações. Portanto, esta é uma das tendências nesta altura, em França. Portanto, é este intercâmbio com as artes, pensamento e religiões orientais. Esse movimento foi designado por decadentismo, devido à decadência dos valores estéticos então vigentes. Porém, a partir da publicação do Manifesto em 1886, o movimento passou a designar-se por simbolismo, tendo-se espalhado por toda a Europa. Então, aqui surge o simbolismo em França. As suas características mais marcantes foram o individualismo, o misticismo, o ocultismo, o transcendentalismo, a musicalidade, porque se abusa da sinestesia e das aliterações e também das assonâncias. Portanto, o precursor desse movimento em França foi o poeta francês Charles Baudelaire, depois de publicar Les Fleurs du Mal em 1857, uma obra marcante na poesia francesa. Os grandes expoentes desta nova tendência, portanto, a simbolista, foram Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé,
cuja poesia assumiu um papel fundacional que cumpre acentuar. Ora, Mallarmé começou a publicar os seus poemas na revista Le Parnasse Contemporain, o Parnaso Contemporâneo, editada na capital francesa na década de 1860. Entre setembro e dezembro de 1874, Mallarmé dirigiu e escreveu La Dernière Mode, Gazette du Monde et de la Famille, uma revista feminina. Sob os pseudónimos de Marguerite de Ponty, Miss Satin, Zizi ou Olympe la Négresse, entre outros, escrevia sobre moda, culinária e educação de crianças. Portanto, estamos a referir-nos a Mallarmé. Entre setembro e dezembro de 1874, Mallarmé, depois de utilizar, portanto, La Dernière Mode, utilizava-se dos símbolos para expressar a verdade, através da sugestão mais do que da narração. Portanto, ele fazia com a sua poesia sugerir ao leitor determinadas sensações que pretendia. A sua poesia e a sua prosa caracterizavam-se pela musicalidade. Portanto, ele também escrevia em prosa, mas era uma prosa quase que poética, não é? Porque se distinguia pela musicalidade, pela experimentação gramatical e um pensamento refinado e repleto de alusões. Os seus poemas mais conhecidos são Heródias, que data de 1869, e L'Après-midi d'un Faune, de 1876. Faune, aqui é fauna, que inspirou Prélude à l'après-midi d'un Faune, do compositor Claude Debussy. Portanto, era o que eu tenho vindo a citar, que estes movimentos estão todos interpenetrados, quando surgem, abarcam quer a literatura, quer a música, quer a pintura. Especialmente os movimentos mais fortes, os que mais se distinguem e mais marcam a época. Outras obras importantes de Mallarmé são a Antologia Verso e Prosa, publicada em 1893, e o volume de ensaios em prosa, designado Divagações, que foi publicado em 1897. Terá sofrido a influência da psicanálise, desenvolvida por Freud, e das teorias do inconsciente e da alma, apresentadas pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Esta é a época do desenvolvimento da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria e, portanto, todas estas ideias refletem-se na literatura de forma muito, muito profunda. Este autor destacou-se por uma literatura que se mostra ao mesmo tempo lúcida e obscura. É por isso considerado um poeta difícil e hermético, porque fica muito fechado, muito escondido o que ele quer revelar, o que ele escreve na poesia e, portanto, os seus pensamentos são muito fechados, muito herméticos. Nas famosas tertúlias literárias em sua casa em Paris, na Rue de Rome, reunia-se a elite intelectual da época para sessões de leitura e conversas sobre arte e literatura. Entre os convidados encontravam-se habitualmente André Gide e Oscar Wilde. Os seus comentários críticos sobre literatura, arte e música e estimularam enormemente os escritores simbolistas franceses, assim como os artistas e compositores da escola impressionista, que
ao final do século XIX, desenvolveram uma arte espontânea em oposição ao formalismo da composição. Portanto, Mallarmé desempenhou um papel fundamental na evolução da literatura do século XX, especialmente nas tendências futuristas e dadaístas, mas destas iremos falar posteriormente. Está entre os precursores da poesia concreta, ao lado de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire nasceu em 1880 e faleceu no final da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E também é precursor, está entre os precursores, portanto, para além de Guillaume Apollinaire, do escritor americano Ezra Pound, que nasceu em 1885 e faleceu em 1972. A seguir teríamos que falar do classicismo, que é um neoclassicismo. E penso que é o que vou fazer hoje e por aí termino, antes de depois, num segundo live, entrarmos no dadaísmo, que também teve reflexos imensos, profundos na pintura. Portanto, dadaísmo na pintura e dadaísmo na literatura. Agora vou então ler sobre o neoclassicismo e por hoje a lição ficará finalizada com este tema dentro da literatura francesa. Portanto, o neoclassicismo diz-nos que resquícios da herança da poesia simbolista encontram-se na poesia de Paul Valéry, que nasceu em 1871 e faleceu já no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que reflete sobre os limites do conhecimento humano e sobre a literatura e a arte poética, assim como sobre a criação literária como forma de manifestação da consciência e da inteligência humanas. Para o poeta, a poesia não é o fim, mas um meio. A sua obra constituiu um exemplo da herança do simbolismo e com ela terminou o romantismo europeu. Embora tenha tentado configurar o eu puro através da poesia e da renúncia da matéria, muitas das suas composições refletem uma certa sensualidade mediterrânica. Quanto à obra poética de Paul Claudel, que nasceu em 1868 e faleceu em 1955, considerado um simbolista lógico, apresenta temas ligados ao catolicismo e uma concepção orgânica do universo. Marcel Proust, que também nasceu em 1871 e faleceu em 1922, foi considerado um grande mestre entre os séculos XIX e XX. Educado no seio de uma família endinheirada, escreveu contos, poemas e ensaios. A sua obra mais relevante, designada Em Busca do Tempo Perdido, em que descobriu a contemplação estética do mundo, foi considerado um romance artístico. A intuição, motor da lírica no século XIX, penetrou no género narrativo com essa obra de Proust que descreve uma história muito longa na linha do romance Rio. Durante a guerra, Proust escreveu incansavelmente e a sua débil saúde foi-se deteriorando aos poucos. De facto, o impressionismo, quer na pintura, quer na ficção literária, como é o caso da obra de Proust em França e da obra de Virginia Woolf em Inglaterra, bem como o intuicionismo de Bergson,
acentuam o valor epistemológico das impressões, dos fluxos e refluxos de consciência e da intuição, em detrimento do racionalismo positivista que pontificara em boa parte da segunda metade do século XIX. Porém, a poesia francesa já não assentava nas mesmas bases que tinham sustentado o parnasianismo e o simbolismo. Foram surgindo reações antissimbolistas, tendências classicistas e tradicionalistas. Os princípios da lírica simbolista foram sistematizados por Jean Mouret, que nasceu em 1856 e faleceu em 1910. Mas já não tinham o mesmo significado. A sua lírica teria sido a da inteligência e do alcance ético. Maurice de Plessis foi considerado o melhor poeta da humanidade. Esse autor de tendência neoclassicista adotou na lírica formas aristocráticas que o aproximavam dos poetas malditos. A beleza seria para ele a expressão da perfeição artística. Atualizou uma ética da ação para aperfeiçoamento do eu, baseada na razão. Estes poetas malditos iremos falar deles quando estudarmos a literatura inglesa. Portanto, assim, com o classicismo romanista, a literatura francesa regressou à estética clássica, em que a beleza seria a expressão da perfeição artística. Os seus grandes símbolos eram as antigas culturas grega e latina. Charles Péguy, que nasceu em 1873 e morreu em 1914, no início da Primeira Grande Guerra, defendeu os conceitos de justiça e de verdade, assim como os valores e símbolos cristãos, lutando para que a França não assumisse uma modernidade amoral, nem ateia. Dotado de grande fé e patriotismo, perfilhava um socialismo utópico e um humanitarismo revolucionário romântico. Quanto a Charles Guérin, que nasceu em 1873 e faleceu em 1907, apresentou nos seus primeiros versos liberdades simbolistas que depois abandonou, tendo retornado às formas românticas tradicionais. Transmite uma profundidade melancólica. A sua obra lírica situa-se na transição do século XIX para o XX, entre o simbolismo e o parnasianismo. Muitos afirmam que a lírica contemporânea do século XX foi forjada em França, em finais do século XIX, devido à reação anti-simbolista dos poetas franceses. A poesia passou a ser fiel às formas tradicionais numa tentativa de atingir naturalidade e sinceridade. Portanto, afirma-se que a lírica contemporânea do século XX foi forjada em França em finais do século XIX. Quanto a Francis James, que nasceu em 1868 e faleceu em 1938, poderá ser considerado como antissimbolista no terreno ético, mais do que no estético. Revelou tendências naturalistas e tinha o culto da sensibilidade e da emotividade. Durante os primeiros 20 anos do século XX, os poetas procuraram incessantemente novas vias de expressão. Deu-se a ruptura do equilíbrio entre o subjetivismo, pós-romantismo e normalização classicista, a favor dos continuadores da escola simbolista, tendo a intuição voltada a superar as tendências anteriores.
A realidade e a idealidade foram desprezadas, enquanto o universo deixou de ser contemplado pelos artistas, cujos interesses passaram a ser de caráter epistemológico, à luz do mistério, com base no relativismo e no absurdo. Nesse período, a realidade nascia do mais profundo do ser humano, ou seja, do seu inconsciente, sendo depois expurgada através da consciência e, posteriormente, objetivada. Tais formas de pensamento deveram-se à evolução da filosofia, da psicologia e da ciência, como já tínhamos referido, que se estavam a desenvolver muito rapidamente e profundamente nesta altura, no século XX. Nesse período, essas formas do pensamento em França, digamos que a principal via seguida foi a traçada pela produção poética de Arthur Rimbaud, que nasceu em 1854 e faleceu em 1891, e cuja obra ainda apresentava tendências simbolistas. A diferença mais significativa entre a nova literatura francesa e a dos outros países europeus, no âmbito das respectivas vanguardas, residiu no facto de os seus representantes se terem concentrado principalmente na exploração do eu, do inconsciente e do sonho. Guillaume Apollinaire, que nasceu em 1880 e faleceu em 1918, teria recolhido os seus temas da lírica do século XVIII e soube criar uma atmosfera nova a partir do trivial e do cotidiano. Avançava em direção ao surrealismo. Não se apoiou muito no sensualismo tecnicista, como fora apanágio dos futuristas. Por sua vez, outra vanguarda, o dadaísmo, teve lugar de destaque em Paris, tendo estado na base da formação da vanguarda europeia. Na verdade, Tristan de Tzara, nascido em 1896, falecido em 1963, apresentou o seu primeiro manifesto em 1918. Era, afinal, um grito sem esperança de rebeldia nihilista, lançado à Europa, arrasada pela Primeira Grande Guerra. O seu ceticismo derivava do expressionismo alemão. Os jovens anarquistas estavam agrupados ao redor da revista Littérature. Um dos representantes da vanguarda francesa foi o suíço Blaise Sanders, que nasceu em 1887 e faleceu em 1961, cujo verdadeiro nome era Frédéric Sauser. Esta poesia vanguardista foi precursora de diversas vanguardas, incluindo o surrealismo. Pierre Reverdy, que nasceu em 1889 e faleceu em 1960, foi outro dos autores com afinidades com essa vanguarda, apresentando nas suas obras temas de mistério e um mundo secreto. Portanto, esta vanguarda francesa seria depois além de portanto também ter a sua ligação à pintura, conduzido ao romantismo europeu. E este dadaísmo em que os jovens eram rebeldes em relação a toda a destruição e toda a mortalidade que estava a suceder na Europa, este movimento não durou muito tempo, mas teve grande impacto nas obras literárias e na escrita dos diversos escritores dessa época. Portanto, vamos deixar o dadaísmo para o próximo live e
Já temos muito material aqui sobre França para poder refletir durante a semana. Mas queria apenas dizer que as vanguardas, ou seja, os novos movimentos literários ou de pintura ou de música que surgem na Europa, não surgem todos ao mesmo tempo em cada país, porque cada país tem o seu tempo para os conseguir adotar. Portanto, pode começar num país uma vanguarda que ainda não começou noutro. E portanto, vamos acompanhando com calma em cada país como é que as coisas se processaram agora no campo da literatura, que é o que estamos a fazer, portanto é este estudo da literatura. Então boa tarde e até à próxima live.